Salve, galera, tudo bem? Você assistiu a entrevista da professora e advogada Tatiane Duarte? Ela falou conosco sobre feminismo, direito das mulheres, várias questões que estão presentes na sociedade no dia de hoje. Se você assistiu, você ficou pensando, como eu poderia fazer uma redação? Bem, hoje eu vou te mostrar um caminho, não só esse, você pode ter o seu, mas eu vou te dar um caminho sobre aquilo tudo transformado em texto. Vem comigo, vem com o Monteiro. Bem-vindo! Pessoal, a Tatiane veio aqui, conversou conosco, vai ter um papo muito interessante. Quem não assistiu, assista. E ela abordou a questão do feminismo dentro de uma ótica legal, dentro de uma ótica da lei. Não é uma questão de mimimi ou questão como as pessoas gostam de fazer na internet, em que procuram de alguma forma desmerecer, desqualificar o movimento feminista. Ela nos trouxe uma questão legal, a questão o que o direito hoje aborda e trata e questões que estão presentes dentro da sociedade. E, claro, falou também sobre feminicídio, que é um fato que, apesar de se denunciar, apesar de se falar, ainda existe pessoas que insistem nessa conversa de ficar falando que é mimimi, assunto secundário e que não tem que se abordar. Mas veja bem, atualmente é mais do que necessário denunciar e se cobrar. Assista lá a entrevista da Tatiane e tenha ideias. Assista e clica lá no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, mostre que faça um comentário, bota o sininho para tocar. Toda semana nós temos várias aulas, vários materiais que estão indo ao ar e você não pode perder se você está realmente pensando em vestibular. Vestibular é seu, então corra atrás. Vem cá comigo. O que ela botou lá? Eu botei aqui o feminismo e os seus desafios. Eu dei esse título aqui aleatoriamente. Bem, por que eu tenho que debater o feminismo ainda hoje? Primeiro, porque a nossa sociedade é patriarcal. A nossa sociedade patriarcal, ela tem valores que ainda procuram diminuir a mulher no seu papel e na sua efetividade social. Dentro dessa sociedade patriarcal, se criam preconceitos, se criam discursos históricos que são extremamente negativos e que não têm fundamento algum. Então, quando a gente coloca a questão da sociedade patriarcal, é uma coisa que a gente precisa debater, discutir e enfrentar. Segunda questão, a ignorância sobre o feminismo. As pessoas, muita gente eu vejo falando de feminismo, mas usa o conceito, na verdade, femismo. Ou seja, a pessoa não sabe o que é a questão do feminismo enquanto uma questão política, uma questão que busca a equidade, que busca a igualdade de direitos entre os gêneros, sexos. Ou seja, mulher não é menor do que o homem, nem vice-versa. Então, veja bem, quando a gente fala sobre essa ignorância, é porque as pessoas não leem, não procuram conhecer, não procuram interpretar e mais, dão voz a discursos raivosos, discursos violentos que procuram agredir, ofender a luta que desrespeita a toda a história das mulheres. Então, essa ignorância caminha para uma banalização da violência. O homem ainda agride a mulher, joga ácido no rosto da mulher, bate na mulher, conforme a mídia tem nos mostrado ultimamente, isso ainda persiste porque há uma banalização da violência e ainda há aquele discurso do tipo, briga de marido e mulher não se mete a colher. Quer dizer, se o cara está batendo na mulher, você não tem que se intrometer porque os dois vão se entender ali. Então, veja bem, essa banalização é uma coisa séria, algo que precisa ser atacado, mas essa é uma das causas para ainda se atacar muitas mulheres por aí. E o cerceamento da mulher, ou seja, o controle da mulher. Muitas pessoas na sociedade, muitos seres e personagens sociais ainda se acham no direito de querer controlar a mulher para evitar situações que tirem o poder, que tirem o conforto de determinados personagens sociais, principalmente personagens masculinos. Então, isso daí é um fato que também é uma causa para se você pensar sobre as questões que envolvem o desafio da mulher no século XXI. Se a gente pensar nas consequências, o que isso faz? A principal consequência é a distorção de fatos. O fato que acontece, você pega um episódio de violência, surge logo alguém para dizer que a mulher é culpada daquilo ali.
Ou seja, você modifica o foco, você tira o foco da questão e você coloca essa mulher, que é a vítima, não mais como vítima, mas como culpada. Isso é uma consequência dessa questão de uma sociedade patriarcal que precisa estar sempre desqualificando e diminuindo o papel da mulher. Outra questão é o desamparo dessas mulheres. No momento em que você tira aquilo que deveria ser o suporte, que deveria ser o pilar, essa mulher fica desamparada. Essa mulher se torna ainda mais frágil e se torna ainda mais vítima de toda uma construção social que procura criminalizar a ação da mulher e tirar a legitimidade dos seus direitos, da sua voz. A professora Tatiane falou muito sobre isso. Outra questão é que uma das consequências é que a morosidade da justiça, eu vou ter aqui morosidade da justiça, que deveria ser causa, mas eu estou colocando aí que uma das consequências é que são tantos casos que chegam na delegacia da mulher, tantos casos que chegam até a questão do tribunal mesmo, que isso aí, essa morosidade, acaba facilitando e impulsionando essa violência contra a mulher e fazendo com que o homem se sinta impune. Eu botei até aqui, né, o sentimento de impunidade. O homem se sente, já que ele não é afetado, atacado e reprimido como deveria pela justiça, esse homem ele acaba se sentindo impune. Então ele acaba achando que é normal, é comum agredir a mulher. E ele faz isso e nem sempre ele tem aquele medo de esconder isso, porque ele vai ter sempre aquele discurso de que ela é a culpada da história. Então, veja bem, a morosidade da justiça poderia ser contada como uma causa, mas quando eu falo como consequência é que a justiça ela acaba sendo lenta pelo excesso de casos que acabam acontecendo. E até mesmo porque existem justamente aquelas pessoas que vão, infelizmente, conhecem os caminhos, as brechas legais e tornam isso daí algo secundário, algo menor. E até mesmo, por exemplo, é muito comum na delegacia, mulheres que denunciam o marido, denunciam o parceiro, depois aparecem lá tirando a acusação, ou tirando, no caso, o processo, porque elas têm medo da violência, dos efeitos, das consequências dessa prática ou dessa ação de denunciar. Então, o medo é uma coisa que acaba aparecendo aqui. De repente, eu poderia tirar a morosidade e botar a questão do medo. O medo que muitas mulheres sentem por sentir esse desamparo. E aí, como a Tatiane colocou pra gente, quais são os principais agentes dessa história? A gente tem que pensar que cabe ao governo criar políticas públicas. Sim, criar políticas públicas que deem a representatividade, que deem o suporte e que façam com que a mulher se sinta mais segura dentro da sua própria casa. Porque a maior parte da violência que acontece contra a mulher acontece dentro de casa, acontece com o parceiro, seja ele marido, seja ele namorado. Mas o governo ele precisa criar políticas públicas em que essa mulher se sinta representada, ela se sinta mais segura por parte do Estado. Outra questão é a família. A família ela é importante sim, porque ela precisa educar o filho para o mundo. A menina, a mulher, ela precisa ter na família o suporte para que ela construa um sentimento de autoestima, para que ela tenha uma valorização e que ela perceba que ela não é propriedade de ninguém e que ela não é para ser alvo de violência de ninguém. E a família, ela precisa desse suporte. Aí você pergunta, mas quando a família é violenta e a garota cresce num ambiente de violência familiar? Aí é uma questão que cabe à sociedade estar atenta a esse movimento, porque é um movimento que se torna um ciclo vicioso, ou seja, aquilo vai ser vicioso porque aquilo vai acontecendo, e se a gente não interrompe, é claro que você banaliza. E outra coisa são as ONGs. Existem hoje várias ONGs que estão aí atuando em relação a questões da violência sexual, da importunação sexual, do assédio moral, do assédio também sexual, até mesmo ONGs que atuam diretamente para denunciar que os números do feminicídio, por exemplo, são muito maiores do que aqueles que aparecem pelos dados oficiais e que muitas vezes os próprios órgãos de segurança não registram os casos como deveriam ser e colocam apenas como uma violência doméstica ou como apenas um atrito familiar e não abordam o assunto como deveria
para entrar nos dados oficiais. As ONGs têm um papel muito forte de suporte, de apoio e que vão ajudar essas mulheres a recuperar uma autoestima, a se recuperar da violência sofrida historicamente, e aí tem a questão psicológica, essa questão afetiva, até essa questão de emocional para poder se relacionar com outras pessoas. Então a entrevista da Tatiane foi muito importante porque ela procurou mostrar para as mulheres que feminismo não é coisa de mulher mal amada, não é coisa de mulher que é porca ou que mulher que... outras coisas que você ficou ouvindo na internet e que as pessoas ficam reproduzindo. Não. Ser feminista é um ser consciente do seu papel, da sua capacidade e que você tem que se amar para poder ter respeito a si mesmo, respeitar o seu corpo, respeitar quem você é e principalmente ter o respeito de toda a sociedade, porque essa é uma construção, é uma luta de todos. E chegou a hora de ouvir as vozes de Marias, Maíns, Marielles e Maleis. Estamos juntos. Até a próxima e espero que você fique e tenha aproveitado bastante esse momento que foi o Mês da Mulher aqui no canal do Monteiro. Até a próxima.